Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos conversar com o médico oftalmologista Thiago Risato, que vai falar um pouco sobre os problemas referentes à visão e os cuidados que a população deve ter. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Nós também que agradecemos o senhor ter aceitado o nosso convite, ter vindo ao estúdio da TV Câmara falar de problemas tão recorrentes com relação à visão, né, já que nós no mês de julho foi um mês específico de cuidados, né, com a visão, né? Então é um tema bastante importante. Doutor, com que idade a pessoa deve procurar, né, o oftalmologista para ver como está a saúde ocular? No nascimento, né? Então a gente já tem hoje bem preconizado o teste do olhinho. Então quando a criança nasce, ele já é visto pelo pediatra, o pediatra já faz o teste inicial, geralmente logo depois do nascimento. Se ele percebe alguma alteração no teste do olhinho, o que é o teste do olhinho? O teste do olhinho, o pediatra, ele larga uma luz, projeta uma luz no fundo do olho da criança, do bebê. Se tem alguma alteração, alguma opacidade, alguma catarata, alguma alteração mais grosseira no olho, encaminha para o oftalmologista. Depois do teste do olhinho, até 1 ano é bom que ele faça uma consulta com o oftalmologista. Basicamente, 1 vez por ano, toda pessoa deveria fazer uma revisão. Uhum. E, por exemplo, assim, uma pessoa que... existe uma idade que, por exemplo, os riscos vão se acentuando, que de repente, por exemplo, a partir dos 30, dos 40 anos, é importante aquela pessoa que nunca, depois do teste do olhinho, fez algum exame, começar a fazer regularmente? Geralmente quem procura a gente são pessoas que não enxergam, né? E a maioria dos casos de não enxergar são motivos de óculos. Uhum. Por exemplo, miopia, astigmatismo ou hipermetropia. Então a pessoa vê que ela não enxerga como as outras e nos procura. Nessa consulta de grau de óculos, a gente já examina o olho da pessoa e procura certas alterações. Mas vamos imaginar aquela pessoa que nunca consultou, que enxerga bem. Basicamente, ao redor dos 40 anos, a gente tem um problema bem sério que é o glaucoma, que é uma doença silenciosa, como a gente estava conversando há pouco, e que não dá nenhum sintoma. E a maioria dos casos iniciam ao redor dessa idade, 40, 50 anos, pode ser antes. Mas a pessoa que nunca consultou, nessa idade é importante fazer uma revisão. E com relação ao que o senhor falou, o glaucoma, né, que é uma doença silenciosa, né, a gente vê alguns casos e tem conhecimento de alguns casos, quando vê a pessoa percebe, ela já perdeu muito da amplitude da visão, já está com a visão muito comprometida. Existe algum teste, algum exercício que a pessoa, por exemplo, antes de ir ao oftalmologista, pode fazer para ver o comprometimento da visão, ou é melhor ir direto, procurar mesmo, é mais confiável ir direto ao oftalmologista? Infelizmente a gente não tem nenhum teste caseiro para fazer essa avaliação, porque realmente a pessoa só percebe as alterações do glaucoma quando a doença está muito avançada. Então a pessoa que chega, e é raro acontecer isso, mas às vezes acontece, a pessoa vem porque a visão está pior. Esse paciente já está com praticamente todo o nervo óptico comprometido. O glaucoma, ele basicamente é a pressão do olho alta, né? Então, a pressão do olho, mesmo que ela esteja um pouco alta, ela não dá sintoma. O olho não dói, o olho não fica vermelho, não tem sensibilidade à luz, por exemplo. Então, a grande maioria dos pacientes que tem glaucoma não tem nenhum sintoma. Então é bem importante fazer a avaliação, e aí na consulta o que a gente faz? A gente mede a pressão da pessoa, do olho da pessoa, e examina o nervo óptico. Então a lesão é basicamente no nervo óptico. Então tu tem uma pressão do olho alta que machucou o nervo do olho. E a hereditariedade, não só pontualmente na questão do glaucoma, mas em termos gerais, em outras doenças, né, que acometem a visão das pessoas. Sim. A hereditariedade, ela deve ser levada em consideração, por exemplo, uma pessoa que tem o pai, a mãe ou um outro parente que já tem problema de visão, deve estar mais atento a possíveis problemas na visão? Com certeza. Então, o glaucoma especificamente é bem importante
essa relação. Então, quem tem pais, principalmente irmãos, se tu tem um irmão com glaucoma, a tua chance de ter glaucoma, ela é maior do que uma pessoa que não tem nenhum parente que tenha, né? Mas tem outras doenças, por exemplo, miopia, astigmatismo, tem alterações. Então, por exemplo, o pai ou a mãe tem miopia e a criança nunca consultou. Então, é importante que tu leve, porque de repente essa criança ela vai estar com um pouco de dificuldade no colégio, só que ela não sabe se expressar. Dizer, olha, eu não enxergo muito bem o quadro. Então, ela tem que ser levada ao oftalmologista para fazer essa revisão. Às vezes, a gente já teve um caso no consultório de um paciente que estava sendo tratado para autismo, que ele não estava se encaixando com os coleguinhas, não estava indo bem no colégio e o paciente tinha 7 graus de miopia. Sim. Então, o paciente da visão, ele não consegue se concentrar Exato, até no conteúdo que está sendo passado, né? A maioria das informações do mundo a gente recebe pelos olhos. Então, é o nosso sentido mais importante para a gente se conectar ao mundo exterior. Então, se a criança não enxerga, ela não se conecta, né? Por isso é importante, nesse caso específico, o diálogo, né, mais estreito, assim, dos pais com os professores, com a escola, para ter esse acompanhamento. É bem comum isso aí. Os pais trazem os filhos porque o professor pediu. Porque ele falou, olha, vamos fazer uma revisão. Muitas vezes não tem nada, né? Muitas vezes o problema é concentração, mas é bem comum. Problema de tipo miopia ou astigmatismo. Lente. Muitas vezes as pessoas usam lente e outras usam óculos, né? Para questão, por exemplo, com a miopia, astigmatismo, hipermetropia, né? E outros casos. Tanto um como o outro tem o mesmo resultado, né? Ou tem alguma diferença entre o óculos e a lente de contato? A lente de contato é muito utilizada hoje em dia, né? Eu estou lente de contato agora, por exemplo. Tem especificidades, né? Por exemplo, um paciente que tem uma miopia muito alta, imaginar assim, a partir de 5, 6, 7 graus, paciente que tem 20 graus de miopia, para esse paciente o óculos vai ficar muito grosso, o óculos vai ficar pesado, e a qualidade de visão com óculos não vai ficar a mesma coisa que com a lente de contato. Então, para o paciente com altos graus, realmente a lente de contato vai dar uma qualidade de visão melhor. Mas a principal vantagem da lente de contato é a praticidade. Eu enxergo igual da lente de contato ou de óculos. Mas o óculos, claro, ele é mais alguma coisa para tu colocar no teu rosto, né? As mulheres se incomodam por causa da maquiagem, por exemplo. Então, a lente de contato é um recurso. Mas a maioria mesmo os pacientes que usam lente de contato, eles têm que ter o óculos. Porque a lente de contato, se usada em demasia, tem pessoas, por exemplo, que dormem de lente de contato. Isso não está certo. Não é aconselhável. Não é aconselhável. Então, tu pode dormir um dia, tu pode dormir 10 dias, tu pode dormir um ano de lente de contato, e isso chega no consultório, mas eu durmo de lente de contato há 10 anos, nunca me aconteceu nada, mas um dia pode acontecer. E as complicações oculares do mau uso da lente de contato podem ser bem graves, né? Então, ela predispõe a infecções, predispõe a um ressecamento importante do olho. Então, tem cuidados básicos com a lente de contato que a pessoa não pode negligenciar. Então, a pessoa, por exemplo, o senhor diz toda pessoa que tem lente de contato também tem o óculos. Sempre. Então, ela pode alternar também tranquilamente entre um e outro. É saudável isso. É necessário isso. Então, por exemplo, eu tô lente de contato, mas aquele dia que eu tô com o olho mais ressecado, ou final de semana, eu tendo a às vezes, tentar não usar lente de contato para descansar o olho. Por exemplo, advogado, contador, que são pessoas que usam muito o computador, resseca o olho por causa do computador. Sim. E é mais o ressecamento pela lente de contato, essas pessoas muitas vezes não conseguem usar lente de contato para trabalhar. Então, essa pessoa vai usar mais no momento de lazer, né? Vai praticar um esporte. Sim. Então, isso varia bastante também com a ocupação da pessoa. Em média, quanto dura uma lente de contato? Ela tem uma vida útil, Tem né? vários tipos, né? Tem a lente de descarte diário. Então, para aquelas pessoas que usam pouco a lente de contato, às vezes usam a lente de descarte diário. Usam um dia e bota fora. Ela foi feita para durar um dia. Tem lentes de descarte mensal, que são as mais comuns, duram um mês.
e tem a lente de uso anual. E a lente de uso anual, ela em um ano ela não serve mais. E tem dois tipos básicos de lente de contato. Tem a lente de contato gelatinosa, que ela é utilizada principalmente para miopia, hipermetropia e astigmatismos baixos. A lente de contato gelatinosa, ela não é boa para astigmatismo alto. Eu tenho um pouquinho de astigmatismo, para mim a lente fica boa. Mas para aquela pessoa que tem 2,5 ou mais de astigmatismo, a gente precisa usar uma lente de contato rígida. Sim. Essa lente ela é um pouco mais desconfortável, mas dá uma qualidade de visão melhor do que a lente gelatinosa. Pacientes, por exemplo, que têm ceratocone, têm um astigmatismo elevado, eles não conseguem usar lente gelatinosa, porque não dá uma boa qualidade de visão. Então, com a lente rígida, a visão fica muito boa. A gente popularmente ouve falar, por exemplo, num óculos de descanso. Sim. Né? O senhor há pouco falou de profissões como advogado, por exemplo, que usam bastante o computador. Sim. Jornalista também. Hoje nós temos bastante gente estudando para concurso. E várias outras profissões utilizam bastante o computador. É possível que as pessoas, por exemplo, tenham alguma coisa, um óculos para descanso, para exatamente atenuar esse tempo que a pessoa fica muito com o olho aberto, muito utilizando o computador? Eu não gosto muito desse termo, óculos de descanso, porque dá a ideia que a pessoa que não tem grau nenhum poderia usar alguma coisa para descansar o olho. Na verdade, não. Então, o que a gente chama de óculos de descanso é quando a pessoa tem um grau pequenininho, por exemplo, 0,25 de astigmatismo, 0,50 de astigmatismo, que ela não sente falta de visão para as suas atividades corriqueiras, dirigir, ver televisão. Mas quando ela vai fazer um uso mais prolongado da visão, tipo computador, por exemplo, aí ela usa o grau porque ela está forçando muito a visão. Então, acaba descansando o olho dela, mas o grau é pequeno. Mas o óculos de descanso em si, basicamente é isso. É um óculos com grau pequeno, mas é um grau que a pessoa tem. Então, um óculos por óculos, assim, sem grau nenhum, não vai dar um conforto para a pessoa. O mais comum nessa situação é o olho seco, porque a gente pisca 4 vezes menos na frente do computador. O computador chama muita atenção do olho, então o olho não pisca e resseca. Então a gente tem que usar lubrificante. Então o que tem que ser feito nessa situação, é bom fazer uma consulta para ver isso, mas usar um colírio lubrificante. E em relação ao colírio lubrificante, tem que tomar um pouco de cuidado, que a gente vê muitas pessoas que vão na farmácia e compram o primeiro que tem ali, um baratinho. Sim. E muitas vezes estão comprando um colírio vasoconstritor. Então, a substância daquele colírio não é específica para lubrificar, mas sim para deixar o olho claro. E isso vai piorar o quadro. Sim. Então, muitas vezes o barato acaba saindo caro. Não por ser barato, mas por não ser o mais correto, né? Sim, sim. Então, o ideal é fazer uma consulta. Para ter uma orientação, né, correta. E também, até o lubrificante tem tipos mais específicos para tal olho seco. O olho seco é uma coisa bem comum hoje em dia. Então, para tal tipo, a gente usa tal colírio. O ideal é fazer uma consulta especializada. Tá certo, nós vamos seguir tratando desses temas, a relação, por exemplo, da toxoplasmose com, né, problemas de visão, entre outros assuntos. Mas agora nós vamos fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco, não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Agressão ao meio ambiente, desrespeito às leis da natureza.
Uso indiscriminado de recursos. Preserve seu futuro. Respeite o meio ambiente. Estamos voltando com o segundo bloco do Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando sobre saúde ocular com o médico oftalmologista Thiago Risato. Doutor, nós há pouco falávamos, né, da questão da saúde ocular, a questão, né, de problemas que, por exemplo, a pessoa que está muito no computador, né, pode ficar com o olho aberto, isso pode ressecar, né, então é importante usar colírio. Enfim, outra questão que vem preocupando bastante, principalmente os santamarienses, é a questão da toxoplasmose. Nós estamos vendo um surto da doença e a toxoplasmose ela pode também atingir a visão das pessoas, né? Com relação à toxoplasmose especificamente, quais são os sinais que a doença dá quando ela atinge a visão de uma pessoa, por exemplo? Sim. A toxoplasmose, ela afeta principalmente a retina, né? Então, tu tem uma lesão no fundo do olho. Então, isso aqui, a gente tem todas as estruturas do olho, a gente tem aqui na frente a córnea, a gente tem aqui dentro o cristalino, que depois vira catarata. Então, a toxoplasmose é uma lesão que aparece no fundo do olho. Então, ela afeta lá no fundo do olho e isso dá uma inflamação em todo o olho. Qual é o sintoma mais importante, mais comum? A gente tem uma baixa de visão bem importante nesse tipo de situação. A maioria das pessoas que vêm consultar com a gente na dúvida por causa da toxoplasmose, vem dizer que está, por exemplo, com uma mosquinha no olho, ou que o olho está um pouquinho sensível. Isso não é o mais comum. O mais comum da toxoplasmose é realmente uma baixa visual bem importante, porque causa uma inflamação em todo o olho, então dá bastante sintoma. O olho pode ficar vermelho, pode ter sensibilidade à luz. E essa inflamação ela é sempre perceptível, ela pode não ser, a pessoa está com toxoplasmose e não está percebendo assim, externamente do olho nada diferente. Pode ser imperceptível. Então, os pacientes que tiveram o exame positivo, tiveram, por exemplo, a toxoplasmose sistêmica, né? Tiveram dor de cabeça, febre, ínguas. Esse paciente, idealmente, ele vai consultar com o oftalmologista e os infectos nos encaminham esses pacientes para a gente fazer uma revisão do fundo do olho, porque pode ser assintomático, pode a pessoa não perceber. Mas a maioria dos pacientes tem sintomas. Então, a gente pode se basear, o glaucoma, por exemplo, nós estávamos falando há pouco, é silencioso. A toxoplasmose, a maioria das vezes, ela é sintomática. E quais são os sintomas mais comuns, assim, que a pessoa acaba... A principal é baixa visual, olho vermelho, desconforto ocular, sensibilidade à luz. As mosquinhas que a gente estava falando, pode ser um dos sintomas, mas mosquinhas no olho geralmente é uma outra coisa que às vezes uma condensação, um descolamentozinho do gel que tem dentro do olho é uma coisa comum. Então não necessariamente vai ser toxoplasmose se tu tem uma mosquinha no teu olho. E se a pessoa não procurar o tratamento, em quanto tempo ela pode perder a visão? É rápido a toxoplasmose? Tem que ser tratado urgente. Então é uma das indicações... A maioria dos pacientes que têm toxoplasmose sistêmica não são tratados. Se deixa a própria defesa do organismo resolver o problema. Mas quando ela afeta o olho, a gente sempre trata. Então tem que ser tratado o quanto antes. Porque o que vai acontecer? A pessoa vai ter uma cicatriz no fundo do olho onde teve a lesão de toxoplasmose no fundo do olho. Então, quanto maior essa cicatriz e principalmente o local onde afetou onde a toxoplasmose afetou o olho. Por exemplo, se pegou o nervo óptico, pode dar uma lesão grave, a gente trata. Eu atendi um paciente ontem com uma lesão no nervo óptico, então a gente está com um tratamento bem intensivo no caso dele. Ou se pega, por exemplo, a região central da visão,
também pode piorar. Só que aquela inflamação que a gente estava antes, como pega todo o olho, ela pode causar, por exemplo, catarata, ela pode causar um descolamento de retina, então tem que ser tratado o quanto antes. E comumente a toxoplasmose ela atinge um olho apenas ou pode atingir A maioria das vezes um olho só. Um olho só. Um olho só. Pode ser nos 2 olhos, mas a maioria um só. Essa mosquinha, para que o nosso telespectador entenda melhor, é quando a gente está olhando assim e vê um ponto preto, assim, às vezes no olho, né? Então é bom ficar atento a isso. Isso é outra coisa. Isso aí geralmente é um descolamento do gel que tem no fundo do olho. Esse descolamento do gel, ele não traz grandes implicações para o olho, mas também é bom que faça uma consulta, porque o descolamento do gel pode trazer o descolamento de retina. O descolamento de retina é importante. Então, se tem uma mosquinha que não tinha e ela apareceu agora há pouco, marca uma consulta, a gente vai dilatar o olho, vai examinar bem o fundo do olho, ver se não tem descolamento de retina. Claro. O que não é comum, mas é bom ver. A pessoa foi diagnosticada com toxoplasmose ocular, né? Em geral, a pessoa faz o tratamento e ela volta a ter a visão normal do que tinha antes de adquirir a doença, ou sempre a toxoplasmose compromete um pouco a visão das pessoas? A maioria das vezes a pessoa volta à visão anterior. Vai depender da localização e da intensidade da lesão, mas a maioria dos pacientes retornam à visão normal. Outra questão também, né, importante, principalmente nas pessoas, né, mais idosas, né, é a questão da catarata, né? A partir de que idade, por exemplo, a pessoa tem que estar mais atenta à questão da catarata? A catarata, ela a gente tem a lente que está dentro do olho, que é o cristalino. Essa lente, ela tem que ser transparente. Essa lente, ela ajuda a focar as imagens que vêm da parte externa, ajuda a focar no fundo do olho. Então, essa lente, com o passar da idade, ao redor de 60, 70 anos, ela começa a ficar opaca. Então, geralmente é uma coisa lenta. Tem cataratas que são um pouco mais rápidas e tem cataratas que são mais lentas. Então, piora a quantidade de visão. O que a gente chama de quantidade de visão? A pessoa continua enxergando algumas coisas, mas também piora muito a qualidade visual. Então, a gente tem pacientes, muitas vezes, que elas estão enxergando. Por exemplo, vai ver o filme com legenda, enxerga a legenda, mas a qualidade do que está enxergando é muito ruim. Então, é importante que se perceber algum início de baixa visual, não é obrigatório que faça cirurgia, né? A gente tem alguns pacientes que têm catarata e a pessoa continua vivendo normal, opta por naquele momento não fazer a cirurgia, porque acha que as suas atividades não estão sendo prejudicadas, a gente acompanha, né? E a gente só opera. É uma das doenças que o paciente ajuda a decidir o tratamento, né? E o tratamento basicamente é cirúrgico. Quando a visão realmente está atrapalhando, a única opção é fazer a cirurgia. Agora indo um pouco assim para a questão dessa relação da visão com a tecnologia que hoje todos nós estamos expostos, né? Principalmente as crianças, né? É normal hoje a criança ver um filme, jogar no celular, no computador, a questão do videogame, até a própria televisão também hoje, né? Essa exposição a essas tecnologias também contribui para problemas futuros na visão? Possivelmente sim. Então, há um tempo atrás a gente não tinha evidência científica, a gente tinha poucos trabalhos que comprovassem isso, mas cada vez mais a gente está tendo trabalhos mostrando essa relação que tu me perguntou. Então, a gente está vendo um aumento da miopia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que provavelmente está relacionado a atividades de perto, né? Então, não tem tanta relação com o fato de ser uma coisa luminosa, por exemplo, um tablet ou um celular que emite luz. Não é tanto a luz o problema, mas a atividade de perto. A criança não foi feita para ficar horas na frente de um celular ou até um livro, né? Ninguém fica o dia inteiro lendo um livro, né? Geralmente a gente lê algumas horas, né? Então, as crianças hoje em dia passam muitas vezes o tempo inteiro olhando o celular, e essa questão do aproximar muito uma imagem por muito tempo pode induzir a grau. Então, se percebe, por exemplo, que a pessoa já tem uma tendência a ter uma miopia,
ela vai ter uma miopia maior, porque fez o uso tanto do tablet quanto do celular por muito tempo, ou aquela pessoa que talvez não tivesse grau vai ter. Então, claro, além da questão social, que isso não é o tópico aqui, mas é importante também, né? Claro. Mas a socialização da criança não vai ser no celular que isso vai acontecer. Mas especificamente do olho, sim. Os pais têm que estar bem atentos em relação a isso aí e limitar. Pois é, nessa questão do limitar, existe, por exemplo, assim, um tempo determinado que seja aceitável, que não a criança ficar no celular, por exemplo, tantas horas, não vai comprometer tanto, aquele é o limite, existe essa definição do tempo que a criança pode ficar exposta à tecnologia? Não existe esse tempo, então acho que aí é bom senso. Então, aí o que manda é o bom senso. Eu acredito que mais de 1 hora por dia não tem por que uma criança ficar olhando um celular, né? Mas não tem, esse número não tem. Vai dependendo do bom senso e Exato. meio a cálculo de cada um, assim. Isso aí. A questão, por exemplo, assim, uma criança que está bastante exposta, assim, por exemplo, passa o dia no celular, no tablet, por exemplo, a visão fica comprometida, ela começa a dar alguns sinais. Que sinais é importante, por exemplo, o pai, a mãe estarem atentos que essa criança por essa exposição começa a dar? Então os pais nos levam muitas vezes porque o olho começa a ficar vermelho, né? Então, tanto como nós estávamos falando do computador para o profissional, tipo jornalista, claro, advogado, essa pessoa, o olho não pisca, né? Então, do celular também não. Então, o olho muitas vezes começa a ficar inflamado, começa a ficar vermelho, a criança começa a coçar o olho. Então, isso também são sintomas que começam a aparecer. E aí, a miopia realmente é a dificuldade de visão para longe, né? Aí, eu acho que é alguma coisa mais séria, né? Porque o olho seco é uma coisa momentânea, né? A criança largou, pingou um colírio e resolveu. Mas a miopia é uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Então, para essa criança também que está usando o celular, o tablet, assim por diante, na frente da televisão, é importante também uma dica, a mesma para os profissionais. Também, se puder usar um colírio de tanto tempo para mas se tiver sintoma, né? Porque o profissional não tem opção, né? O profissional ele tem uma meta lá, ele tem que fazer aquele trabalho dele, ele vai ficar horas. A criança começou a incomodar, ela já larga, né? Então ela mesma se protege nesse sentido. Mas às vezes pode estar com algum sintoma e não saber o que é. Então acho que é importante, assim, principalmente quando tem algum sintoma. Tipo olho vermelho, a criança começa a coçar o olho, a criança não falta com o olho seco, né? Ou começa a arder o olho, acho que é importante fazer uma revisão. Então, assim, nós estamos encaminhando já para o final do programa. Dicas gerais, assim, para as pessoas mesmo ficarem atentas, sempre procurar o profissional, né, para fazer uma avaliação, né? E, de repente, né, no início do programa, tu falava que muitas vezes as pessoas, quando já procuram num estágio já muito crítico. Talvez tivessem procurado antes, não precisariam até muitas vezes usar óculos ou algo nesse sentido. Então, que dicas tu dá gerais assim para as pessoas terem mais cuidado com a visão? Eu digo assim para os pacientes, as coisas graves do olho não dão sintoma, a maioria, né? Então, basicamente, a saúde ocular tem que ser vista pelo oftalmologista. Então, uma vez por ano, seria o ideal que todo paciente consultasse e, percebendo qualquer coisa diferente, a gente já abordou várias coisas aqui, e principalmente a baixa visual. Então, se a pessoa perceber alguma diferença na visão, procurar o quanto antes, não abusar muito da lente de contato também, é uma coisa que a gente vê bastante no consultório. E a visão é importante, né? Então, aquela pessoa que está com uma dificuldade visual, ela vai ter limitação no seu dia a dia. Então, às vezes a pessoa tem um grau pequeno, mas acaba não indo consultar. Mas essa pessoa quando ela fizer o óculos, a vida dela vai melhorar bastante. Claro. Então, a questão da lente, né, que tu dizia no bloco anterior, por exemplo, às vezes as pessoas exageram, acabam dormindo com a lente, né? É recomendado não dormir com a lente, por exemplo. Né? Isso pode acarretar problemas futuros, né, na visão, né? Futuros e momentâneos também, né? Uma infecção decorrente do uso inadequado da lente de contato é algo bem sério. A gente tem um paciente que dormiu uma vez de lente de contato, foi na formatura da filha e acabou dormindo, e teve uma infecção no centro da visão, precisou fazer um transplante de córnea.
por uma vez que ele dormiu, né? Imagina. Então, é tipo usar, eu digo, é tipo usar a cinta de segurança, né? Um dia que tu não usa, o que tu te descuida, pode acontecer uma coisa grave. Então, realmente é importante. A limpeza também da lente é importante, né? Dos óculos, a higiene é muito importante também. É, né? hoje em dia facilitou bastante porque a gente tem os produtos específicos para limpeza de lente, mas tem que trocar todos os dias, né? Às vezes a pessoa quer economizar e mantém e não troca o líquido da lente. É importante trocar todos os dias e se sentir, por exemplo, que o olho está incomodado, e aí vai aquilo que a gente falou antes da lente de contato, que a pessoa tem que ter um óculos, né? Porque às vezes a pessoa não faz o óculos, e aí o olho tá ruim, daí não tem opção. A pessoa que tem 3 graus de miopia, ela é dependente da lente de contato. E aí, mesmo que tenha alguma coisa no olho, algum desconforto, acaba se forçando a usar, porque tem que trabalhar, tem que sair, né? Então tem que ter o óculos para essa situação também. Pessoas que têm olhos claros, por exemplo, olho verde, olho azul, é um mito ou é uma realidade de que elas têm uma maior propensão a terem problemas na visão? Basicamente é a fotofobia. Então, essa pessoa recebe mais luz no fundo do olho, então ela tem mais desconforto ocular à luz do que o normal. Mas não está relacionado a outros problemas. É mais uma sensibilidade. É sim, mais à luz. sensibilidade, isso aí. Doutor, muito obrigado, né, por o senhor ter aceitado o nosso convite, ter vindo ao estúdio da TV Câmara tratar de um tema tão importante, já que o mês de julho foi o mês de cuidado, né, e prevenção, né, de cuidado, né, principalmente com a saúde ocular e de prevenção a problemas relacionados à visão. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Nós também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e a toda a equipe da TV Câmara. Muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista. O entrevistado, ele